A paz a todos. Nós queremos continuar aqui o nosso estudo de ontem. Estávamos falando sobre todo o processo que Deus nos leva a passar para que nós possamos crescer. E ao mesmo tempo, nos tornando criança, nós precisamos ser responsáveis em assumir diante do reino do Senhor todas as obras que o Senhor tem realizado nessa terra. Eu queria colocar aqui hoje um exemplo de uma história tão conhecida que é a história do rei Davi. A história de Davi e Golias é uma das histórias mais pregadas, as maiores pregações que foram desenvolvidas, inspiradas na história de Davi e Golias. Hoje eu quero extrair aqui esse fator de que Davi era sim uma criança. Os grandes historiadores falam que ele tinha em torno de 14 a 16 anos, aproximadamente, quando ele foi desafiado por Golias e então enfrentou aquele gigante. E nós precisamos entender aqui que Davi, mesmo pequeno, em desvantagem, sem nenhuma experiência, ele não tinha recursos. Até mesmo nós, quando lemos ali em 1 Samuel, nós vamos entender que o rei Saul deu para ele uma armadura, tentando melhorar e facilitar algumas coisas na vida de Davi. Mas nós percebemos ali que não funcionou. Então, Davi, ele era uma criança, ele era pequeno, ele estava em desvantagem, sem recurso algum. Então ele se tornou para Deus uma criança, literalmente. Mas ele confiava exclusivamente em Deus. Não tinha mais nada a ele que ele pudesse se apegar ou se confiar em outra coisa. Então nós precisamos entender que mesmo Davi sendo uma criança, ele mostrou que tinha responsabilidade de gente grande. Ele tinha cabeça de adulto, de um filho maduro, mas era dependente. Por mais que ele tinha toda essa ousadia, porque ele conheceu o Senhor Jesus lá no oculto, no seu secreto, quando ele lutou com o leão, com o urso, ele passou a depender do Senhor, a confiar nele através das experiências que ele teve com o Senhor. E então, quando o seu maior desafio chegou em sua vida, ele confiou no Senhor. E a partir desse momento, que ele não tinha recurso nenhum, ele se tornou um valente. Eu até quero colocar aqui para você qual a diferença de um valente e de um homem corajoso. O corajoso é aquele que tem todos os equipamentos, os recursos necessários, então ele tem a coragem de atravessar, de enfrentar, quando tem todos os recursos necessários para ele. Então ele é um homem corajoso. Agora o valente, ele já fala de um outro recurso, onde aquele que não tem condições, ele está em desvantagem. Ele não tem nada ao que se apoiar, que se segurar, a se proteger. E mesmo assim ele enfrenta as circunstâncias. Então Davi foi um valente de Deus, uma criança que assumiu responsabilidades de adulto, assumiu responsabilidades de um filho maduro. E é isso que o Senhor Jesus quer gerar em nós neste momento. Colocar você diante dos seus desafios, confiando não na sua força, nos seus recursos, mas colocar em você um homem valente. Mas ao mesmo tempo você vai ser como criança, porque depende dele, da força dele, no recurso dele. E é o Senhor Jesus que estará pastoreando sua vida. Ele é seu grande treinador. Então a partir daí, tudo começa a mudar. Por quê? Porque aquela criança que lutou com aquele gigante, ela lutou como criança, mas ela assumiu a responsabilidade, ela viveu a vida e o poder do Senhor, ela confiou no pai que tinha. Quando Davi entrou ali naquele campo de batalha, que ele ouviu a voz daquele gigante, o texto narra que Davi falou: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, Davi conhecia o pai que tinha. Ele sabia o Deus que ele servia. Então isso fala para mim e para você que nós temos que confiar no Pai que nós temos. Saber o Senhor que nós servimos, que é o Senhor das batalhas. Então agora tudo começa a mudar. Então agora o Senhor Jesus vai estar mostrando para nós
que todas as batalhas que nós enfrentamos nesse mundo, ela exerce sobre nós uma pressão. Tem um livro do nosso irmão Watmani, que fala o poder da pressão, um livro espetacular. E ali nós entendemos que o mundo exerce uma pressão sobre nós. E eu queria colocar aqui 2 pontos, que essa pressão que o mundo exerce sobre nós, ela tem 2 lados. O primeiro lado é o lado horroroso, dos problemas, das lutas, das tribulações, das doenças, do sofrimento, da dor que o mundo provoca em nós. Mas existe um outro lado dessa mesma pressão, porque a pressão que o mundo exerce sobre nós também gera em nós prazer. Por exemplo, a pressão do pecado, em alguns casos, nós sabemos que existe o prazer que é proporcionado em nossa carne. O mundo, ele também tem um lado que nós vamos começar a ganhar, a ter vantagens, devido à pressão que o mundo exerce sobre nós. Então isso também é o lado que a pressão tem e que nós às vezes não nos damos conta. Por quê? Porque tudo aquilo que é errado, que o mundo oferece, ele tem um final de morte, mas o começo dele parece ser muitas flores. Então nós precisamos entender isso. Tem um hino da harpa que diz: passarinhos, belas flores, querem me encantar. Então o mundo te encanta e o mundo quer te seduzir através de uma pressão para que você deixe de seguir, de servir ao Senhor, que você deixe de ser uma pessoa que busca a santidade de Deus para estar cedendo aos prazeres da carne desse mundo. Então essa pressão que o mundo exerce sobre nós, ela é extremamente perigosa. E nós precisamos ter a inteligência que o Espírito de Deus está nos mostrando neste momento, para que nós possamos sair do meio desse embaraço. Quando nós lemos em 2 Coríntios 4:4, ali fala que o Deus desse século cegou o entendimento. Como que nós podemos imaginar que Satanás consegue cegar o nosso entendimento? Eu queria que você parasse comigo agora. Você imagina como esse ponto cego que existe em nossas vidas, ele vem quando todo o que a nossa carne alimenta a nossa carne, que gera prazer à nossa carne, o mundo sabe tudo isso. Então ele nos oferece isso com grandes pratos que enchem os nossos olhos. Então a partir desse momento nós ficamos cegos. Então esse cegar o entendimento tem a ver com o que o diabo tem colocado na sua frente, que parece ser uma solução para você. Onde você vai deixar os valores bíblicos, os valores que o Senhor Jesus tem requerido de você, porque isso é individual. É o Senhor que tem trabalhado no seu coração e falado para você o que é certo e o que é errado. Em nossos corações, a palavra do Senhor diz que Ele escreveu as suas leis. Então, dentro dos nossos corações, já existe o que é certo e o que é errado. Não precisa de ninguém falar conosco. Então, a partir desse momento, nós precisamos depender do Senhor, porque a pressão que esse mundo exerce sobre nós, ela nos cega. Então, nós precisamos estar agora diante do Senhor, para que Ele possa nos colocar no lugar seguro. E esse lugar seguro, irmãos, é aonde nós vamos estar em oração, buscando jejuar para quê? Para afligir a nossa carne, para que a nossa carne possa estar sendo desligada. Ou seja, tudo aquilo que aquece, que alimenta a nossa carne vai estar sendo desligado, porque o jejum mata a nossa carne. Então nós precisamos estar em oração e jejum. E o mais importante, estarmos deleitando o nosso estudo na palavra do Senhor, que é o nosso alimento, que é a espada que nos tira, que nos limpa, diante do Senhor, para que o Senhor possa levar você de uma criança, para que você possa ter nele agora essa ousadia, valentia, para que o Espírito de Deus possa te levar a assumir responsabilidades no reino dos céus. Que o Senhor possa continuar falando ao seu coração.